também, se sou eu. Mulher é que tem sangue nos olhos, né? Mulher já vai, tem que fazer, já faz logo, já não... Não é não, pastor? Mulher é bicho doido. Que coisa. Esgotado o tempo, mas registrando a presença do deputado Hélio Nishimoto, da deputada Márcia Lia, do deputado Cezinha de Madureira, que gentilmente, mais uma vez, nos atendeu o pedido, e da deputada Clélia Gomes e desse deputado, nós não temos número para deliberação, mas sim para o segmento da audiência pública proposta para a discussão na tarde de hoje. Eu queria registrar aqui que, como presidente da sua comissão, lamento profundamente a ausência de parlamentares que fizeram a opção, e que eu não consigo entender, fizeram a opção por essa Comissão de Direitos Humanos, mas aqui não comparecem. Aqui não estão. Eu queria, de fato, registrar aqui o meu lamento, o meu protesto, porque nós temos pautas importantíssimas a serem votadas na tarde de hoje. Há vários parlamentares, membros dessa comissão, que estão na casa, que se recusam terminantemente a fazerem parte dessa comissão, a estarem dando quórum nessa comissão, e eu não consigo entender por quê. Muito sinceramente, não consigo entender, ou talvez até entenda. Mas, enfim, a pauta está colocada, nós estamos aqui para trabalhar, nós daremos sequência ao nosso trabalho, a audiência pública de hoje é importantíssima também. Eu lamento o fato de nós não termos quórum para deliberação, mas para fazermos o que nós temos que fazer aqui nessa tarde, debatermos o impacto e as possibilidades de retrocesso na questão do trabalho escravo no Brasil, em virtude da conjuntura de crise econômica. Nós temos já os convidados que aqui estão, que a seguir, sei que os deputados querem se manifestar, a seguir farei o convite para que componham a mesa. Com a palavra, a deputada Clélia Gomes. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu também fico muito chateada, porque você coloca na sua agenda, você faz todo um trabalho para que a audiência ocorra, para que aconteça tudo da melhor forma, a sessão ocorra da melhor forma, e a gente fica sabendo que o deputado está na casa e não pode vir até aqui, né, fazer o trabalho dele. Então, eu acho que, não sei, nós todos, não sei o que a gente pode fazer, porque, assim, escolher fazer parte de uma comissão, você tem que, no mínimo, ser responsável para que toque ela para frente. A gente não pode ser tratado, mesmo que seja pelos nossos colegas, dessa forma. Acho que a gente... Estamos aqui todos para falar de um problema da nossa sociedade, né? Quando a gente vai até a cada um pedir os seus votos, a gente diz que vai trabalhar por eles. Então, eu como deputada, meu primeiro mandato, eu gostaria de terminar também o meu mandato fazendo pelo povo. Então, eu gostaria assim, que a gente tomasse uma atitude, pudesse fazer alguma coisa para que isso não se repita. O tempo todo a gente com medo para ver se vai dar quórum, se não vai dar quórum, o que vai acontecer. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, deputado Cezinha de Madureira. Quero justificar aqui a minha demora. Estava trabalhando ali na Comissão de Finanças e demorei até chegar alguém para substituir ali, para dar tempo de chegar aqui e fazer menção só do deputado André Soares, que está acabando agora a CCJ lá. Que ele não participou de nenhuma reunião, durante todo o semestre. Confirma isso, deputado? Seria importante, talvez a gente faça um comunicado, talvez seja importante fazer um comunicado às lideranças partidárias, que aqueles deputados que se inscreveram nessa comissão, que querem participar dessa comissão, mas que não participaram das reuniões ao longo de todo o ano, que, por favor, então, pedissem para ocuparem outras comissões, para que outros deputados pudessem efetivamente fazer parte. Porque, coincidentemente ou não, deputado, é incrível, mas coincidentemente ou não, hoje nós votaríamos aqui uma moção importantíssima sobre a questão do trabalho escravo, sobre a questão da lista suja do trabalho escravo. E no Congresso Nacional, nesse momento, há uma manobra clara no Congresso Nacional para que seja feita a votação da revisão do conceito de trabalho escravo. Então, não sei o quanto isso é coincidência ou não, mas o fato é que nós temos aqui um debate importantíssimo, uma medida importantíssima para ser votada, e os deputados simplesmente
não aparecem. Então, eu quero aqui, como meu papel como presidente é fazer o registro. Aliás, Vossa Excelência sequer tem que se justificar. Vossa Excelência é um deputado presente, está sempre aqui participando. Seria bom de ler a lista aqui de quem não está presente, é regimental? É regimental. Por favor. Membros efetivos da Comissão de Direitos Humanos: deputado Carlos Bezerra, deputado Coronel Telhada, deputado Hélio Nishimoto, deputada Beth Saão, deputada Márcia Lia, deputado André Soares, deputado Adilson Rossi, deputada Marta Costa, deputado Raul Marcelo, deputado Luiz Carlos Gondim e deputada Clélia Gomes. Membros substitutos: deputado Pedro Tobias, deputado Ramalho da Construção, deputado Vaz de Lima, deputado João Paulo Rilo, deputado Luiz Fernando, deputado Cezinha de Madureira, deputado Carlos César, deputada Rita Passos e deputado Carlos Gianazzi. Eu venho quase em todas. Sem dúvida, sem dúvida. Sem mais delongas, eu gostaria então de chamar o nosso primeiro convidado dessa tarde. Eu sei que a deputada Clélia Gomes tem, nesse momento, a abertura do Colégio de Líderes. Deputada, nós vamos abrir então. Eu gostaria de convidar... Onde que está a lista dos convidados? Se você quiser pedir, depois Essas coisas não podem faltar, né? Está faltando a Cristina. Eles estão aqui. Eu gostaria de convidar, nesse momento, a que compusesse a mesa conosco, o Leonardo Sakamoto, que é jornalista, professor, presidente da ONG Repórter Brasil, membro do Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e também das Nações Unidas. Bem-vindo, Leonardo. Também gostaria que compusesse a mesa conosco nesse momento. O primeiro a falar deve ser o Leonardo. A Mércia Consolação Silva, secretária executiva do Impacto. Bem-vinda. Também está conosco o André Roston, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Coordenador nacional dos grupos móveis de fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Bem-vindos. Eu já abro a sessão fazendo apenas uma brevíssima introdução. Para que todos que nos acompanham aqui, aliás, que nos dão alegria, satisfação de estarem aqui, só para a gente falar um pouco da conjuntura. O Brasil
está ajoelhado diante de uma grave crise de corrupção, de credibilidade, de sujeira sendo varrida para debaixo do tapete. Muito se fala que é o judiciário que está mantendo minimamente o país nos trilhos, mas foi justamente o judiciário, por meio de uma decisão, no apagar das luzes de um recesso, pior, a Suprema Corte, através do seu presidente, que proibiu, em caráter liminar, que o Ministério do Trabalho divulgue ao público, a nós, a sociedade civil organizada, a trabalhadores, pagadores de impostos, cumpridores dos deveres de cidadão, a relação de empresas, de empregadores flagrados na prática de formas degradantes de trabalho ou condições análogas ao trabalho escravo, a conhecida lista suja. Com qual argumento se a lista nada mais é do que um instrumento administrativo garantidor do exercício da cidadania e da transparência às ações do poder público? Ninguém sabe. O fato é que essa decisão judicial do impedimento da divulgação da lista suja tem tido imensos impactos no país. Impacto, por exemplo, impacto direto, por exemplo, na questão das denúncias que são feitas, que diminuíram. Impacto, por exemplo, na aplicabilidade da nossa lei paulista, da lei paulista contra o trabalho escravo, considerada por especialistas no tema como a mais avançada do mundo nisso. E uma série de outros impactos por causa dessa decisão judicial, que de fato representa um retrocesso na caminhada de avanços em favor dos direitos dos trabalhadores, que são o lado mais vulnerável nessa história. Essa decisão traz impactos negativos no comportamento daqueles que poderiam ser incentivados a denunciar, como já coloquei a vocês, e que contagia de maneira danosa a luta que temos travado até aqui pelo combate ao trabalho escravo e pela aplicação da nossa legislação. E hoje, surpreendentemente também, com a novidade, espero em Deus que isso seja impedido, mas o Congresso Nacional, do jeito que anda, mas hoje também surpreendidos com a novidade da possibilidade da votação lá, da alteração do conceito de trabalho escravo. Bom, para falar de tudo isso, então eu convidei para que estivesse conosco nessa audiência pública, estivessem conosco os convidados que aqui estão. Vou pedir ao Leonardo Sakamoto que faça a sua abertura. Como a gente mudou um pouco a dinâmica, eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa. Você tem toda a liberdade de falar da maneira com a qual quiser, enfim, essa tribuna é sua, democraticamente, mas eu gostaria de começar indo diretamente ao ponto, fazendo duas provocações que creio serem importantes nesse momento, em virtude daquilo que nós estamos, em virtude de tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo no país. Eu até vinha pensando, tem algumas coisas que eu penso que são importantes da gente destacar. Eu conheço o seu trabalho como referência nacional e internacional no campo dos direitos humanos e da luta contra o trabalho escravo, e venho acompanhando o que vem acontecendo com relação aos desdobramentos da questão da vedação, da divulgação da lista suja do trabalho escravo. No último ano, você e a Repórter Brasil foram alvos de processos judiciais por divulgarem com base na Lei de Acesso à Informação o nome dos empregadores flagrados utilizando-se de trabalho escravo. Ou seja, vocês estão sendo processados por divulgarem informação pública, de interesse público, que deveria ser garantida pelo governo federal. Seria muito importante para essa Comissão de Direitos Humanos saber qual a situação e o andamento desses processos e se você acha que há uma tentativa de se calar a liberdade de expressão nesse país. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer o convite desta casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes na figura do presidente Carlos Bezerra Júnior, e dizer que nós vivemos um momento muito sensível na história do combate ao trabalho escravo no Brasil.
Aproveitar também para cumprimentar a Cristiane Vieira, procuradora do Trabalho. A gente vive um momento muito sensível na história do combate ao trabalho escravo no país. O Brasil reconheceu em 95 oficialmente a persistência de formas análogas de trabalho escravo em território nacional e, desde então, aplicou um sistema, né, desenvolveu um sistema para combater de forma estrutural o problema, né? Então, tivemos o combate ao trabalho escravo no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo Dilma, o que mostra que essa política ela não é uma política de governo, mas sim uma política de Estado, coisa que sabemos ser muito rara no Brasil. Normalmente as políticas terminam quando terminam os mandatos de governantes ou de seus partidos. No caso do trabalho escravo, perpassou, né, desde 95, estamos comemorando nesse ano os 20 anos do Sistema Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dos grupos móveis de fiscalização compostos por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais, né, que são coordenados pelo André, que o André vai poder falar mais sobre eles. Agora, um dos maiores resultados de 20 anos de fiscalização de trabalho escravo, de cerca de 50 mil pessoas resgatadas do trabalho escravo, foi a lista suja. Eu não vou entrar no mérito, eu acho que tem várias formas de punir quem utiliza trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho atua nesse sentido, o Ministério Público Federal, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, a lista suja possibilitou uma coisa que antes era impensável. Ela garantiu transparência para os atos públicos, né? Garantiu que a população ficasse sabendo quem eram os empregadores que haviam sido flagrados com mão de obra análoga de escravo e que teriam tido direito à defesa administrativa em primeira e segunda instâncias. Depois dessa defesa administrativa, o nome ia para a lista, né? A lista foi criada no final de 2003, ficava por 2 anos lá, período durante o qual a empresa tinha que mostrar que resolveu todos os problemas, as pendências trabalhistas ligadas aos trabalhadores que haviam sido resgatados e as condições que levaram ao trabalho escravo inicialmente, e que não havia novamente incorrido no delito. Depois desse período, a empresa saía. A lista suja ela não nasce como um instrumento de punição, ela nasce como um instrumento de transparência de atos públicos, né? E ela foi facilmente e rapidamente adotada pelo mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro, sim, é carente de informações. Nós temos aqui dentro um capitalismo de mentira, um capitalismo de brincadeira. Por quê? Nós temos um capitalismo que, para você funcionar contento, o mercado para funcionar contento, ele demanda informações. Porque com informações de qualidade, nós conseguimos tomar decisões a respeito do risco. O Brasil, infelizmente, é um país que limita-se muito a informação ao mercado, impedindo assim que haja um gerenciamento de risco profundo nas atividades econômicas. A lista suja nunca proibiu, não há na portaria de criação da lista suja nenhum instrumento que diga a partir daqui está proibido conceder crédito, a partir daqui está proibido uma empresa comprar de outra, a partir daqui está proibido, a pessoa vai perder acesso a financiamento. Não. A lista suja simplesmente fornece à sociedade e ao mercado informações que o governo federal deve fornecer à sociedade e ao mercado. Quando, no final do ano passado, o presidente Ricardo Lewandowski concede uma liminar para a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, que solicitou a suspensão dos efeitos da portaria que cria a lista suja, o que houve naquele momento é que esse instrumento de publicização, esse instrumento de transparência, ele acabou proibido de continuar a existir depois de 13 anos, né, 12 anos de existência, né?
A lista suja, é importante que se fale, presidente, que a lista suja é considerada, no mundo inteiro, uma das principais referências e um grande instrumento de combate ao trabalho escravo do país. Né? Esse tipo de transparência, inclusive, vem sendo estudada, esse tipo de instrumento também vem sendo estudado por países da União Europeia, pelos Estados Unidos e por outros países do Oriente, da Ásia, do Extremo Oriente, né, como forma de contribuir para o combate ao trabalho escravo. O que acontece é que, naquele momento, quando a população fica sem acesso a essa informação e o mercado fica sem acesso à informação, nós tivemos a ideia de utilizarmos da Lei de Acesso à Informação, né, para solicitar um conteúdo aproximado do que seria a lista. Não é a mesma lista, é claro, porque a lista está suspensa por liminar, mas solicitamos, via Lei de Acesso à Informação, um conteúdo semelhante para que possamos novamente garantir ao mercado e garantir à sociedade informação de qualidade sobre o que está acontecendo no país. Né? Essa primeira lista foi solicitada no final do ano, divulgada em março, e novamente solicitada no meio do ano, aí já em parceria com o Impacto, com o Instituto do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e em setembro divulgado nessa segunda lista em parceria com o Impacto. Isso levou a boa parte da sociedade brasileira comemorou isso, a imprensa brasileira comemorou isso, inclusive a publicização da lista via Lei de Acesso à Informação se tornou case citado pela Controladoria Geral da União, né? Mas é claro que não é possível agradar sempre gregos e troianos. E, infelizmente, nós passamos a receber, tanto eu pessoalmente, por conta da minha ação na coluna que eu tenho no UOL, quanto da Repórter Brasil e depois do próprio Impacto, começamos a receber processos judiciais pela divulgação de dados públicos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. São dados públicos, de interesse público, e nós sofremos processos judiciais porque estávamos publicizando que naquelas unidades produtivas havia ocorrido um resgate de trabalhadores, não de acordo comigo, não de acordo com o Impacto, não de acordo com o UOL, mas de acordo com o governo federal brasileiro. Eu fui processado criminalmente, aqui no Fórum da Barra Funda, recebemos processos no Paraná, recebemos processos, aí esse em parceria com o Impacto na Bahia, em Salvador. Recebemos outros processos também no estado de São Paulo. Eu acho que fui processado 4 vezes no total, eu e a Repórter Brasil somando, são 4 processos diferentes por conta disso. Felizmente, entre a convocação da audiência e agora, o que a gente tivemos algumas boas notícias. O processo criminal o juiz, ele julgou improcedente. Ele falou que não apenas a gente teria o direito, mas a gente tinha o dever de estar informando isso, né? E no caso da Bahia, no caso do Paraná também foi julgado improcedente, era uma ação civil. No caso da Bahia, na primeira instância havia sido dado sim a censura e ordenado que fosse retirado do site da Repórter Brasil e do Impacto. E na segunda, a gente recorreu, né? E o próprio Ministério Público do Trabalho entrou também na história, todo mundo ficou indignado. E a liminar que dava direito a essa censura foi cassada e agora estamos esperando o julgamento do mérito da ação, que também solicita uma indenização de uns R$100 mil que eu teria que pagar. Só se vender um rim eu consigo pagar esse valor. E ainda assim, pouco, porque de acordo com o Comércio Internacional de Tráfico de Órgãos, um rim brasileiro sai por R$8 mil quando operado em outro país. Então, o que acontece? A questão, na verdade, nem se eu vender os 2 rins eu consigo, na verdade, pagar esse valor, infelizmente. Uma rifa de rins. Ou seja, presidente, esses processos eles visam a avaliação não só minha, mas também de colegas da Folha de São Paulo, da Globo, do Estado de São Paulo e de uma série de outros veículos que estão acompanhando de perto, porque um ataque a esta divulgação da lista via Lei de Acesso à Informação é um ataque à Lei de Acesso à Informação.
E os colegas estavam apreensivos, estão acompanhando, porque, a depender dessa decisão, pode também ter um efeito em cascata, que coloca em risco a liberdade de expressão e a liberdade de acesso a dados públicos, que é base da democracia brasileira. Pelo menos deveria ser. Ou seja, é um ataque à liberdade de expressão. É na um sua ataque à opinião. liberdade de expressão. A gente espera só que esse ataque, em trânsito em julgado, não se concretize. Mas é claro que é muito negativo que instituições que estejam garantindo, jornalistas que estejam garantindo a circulação de informação pública, sejam punidos por causa disso. Tem uma outra questão também que eu gostaria de fazer, eu sei que os outros deputados também vão se colocar, mas que eu acho que é importante. Eu venho acompanhando um pouco desses embates envolvendo a divulgação de informações, desde o cerceamento da lista suja, até a dificuldade na divulgação daquilo que você chamou de lista de transparência, que fazia com que as pessoas pudessem ter acesso a empresas que se comprometeram em sua cadeia, que contaminaram sua cadeia produtiva com exploração de trabalho escravo, enfim. Você e a Repórter Brasil também, assim como outros, têm sido alvos de campanhas de hackers para derrubar, que são campanhas que derrubam sites, que são campanhas difamatórias, que são campanhas claramente construídas na tentativa de minar a credibilidade daqueles que produzem informação. No seu caso, você levou as ameaças que recebeu e as agressões que sofreu ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República e do relator das Nações Unidas para defensores de direitos humanos, se não estou enganado. Minha pergunta é, isso realmente é fato? Eu venho acompanhando um pouco mais à distância. Mais do que isso, se é fato, qual a atual situação, o que está acontecendo, e se você, nesse momento, sofre algum risco, você, assim como aqueles que vêm denunciando os desmandos no tocante à questão da divulgação da informação relacionada à lista suja e ao trabalho escravo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Raul Marcelo. Não, eu vou precisar me ausentar, porque já começou a reunião do Colégio de Líderes, tem 20 minutos, eu vou precisar ir para lá. Queria parabenizar a Vossa Excelência pela realização da audiência e depois solicitar que os encaminhamentos sejam levados lá ao nosso gabinete. Tá bom? Só isso. Confirmado, deputado Raul. Eu quero agradecer também a pergunta do presidente da comissão, porque é uma situação bastante complicada. A gente, como jornalista, não gosta de ficar reclamando, na verdade, porque parece que a nossa função não é se colocar à frente do holofote, mas nós estamos sempre por trás da coxia, né? O nosso objetivo é narrar, analisar, mas não fazer necessariamente parte do fato, ser protagonista. Infelizmente, no último ano, eu tenho sido protagonista de uma série de fatos extremamente desagradáveis que dizem respeito à minha integridade física, psicológica ou mesmo a integridade da própria organização da qual eu participo. Sim, nós temos sido alvos de ataque de hackers, não foi uma única vez. Chegaram a derrubar sites que tratavam de denúncias ligadas à cadeia da carne e à cadeia da construção civil. Derrubaram sites, mexeram no conteúdo, alteraram o conteúdo desses sites deliberadamente, e depois derrubaram uma série de sites da Repórter Brasil. Isso nos custou muito caro e a gente está fazendo até hoje a limpeza de todo o processo e a criação de levantar firewalls, levantar barreiras de proteção mais altas. E, infelizmente, tem sido uma batalha, que quanto mais alta a gente coloca a barreira, mais eles tentam tirar o nome de empresas, tirar o nome de réus e por aí vai. Outra coisa é que tem havido também, desde o final do ano passado, uma campanha de difamação extremamente negativa com relação ao meu nome, ao nome da Repórter Brasil, também. E desde coisas extremamente patéticas, do tipo que recebemos recurso para defender A ou B, para defender tal e tal governo, o que é patético. Qualquer pessoa que está aqui sentada e lê meu blog, é até engraçado, porque isso aí é padrão. As pessoas vão ler o meu blog, vão entender o seguinte: dia sim, dia não, a gente caceta o governo federal.
por uma razão, ou a Repórter Brasil caceta o governo federal por uma razão simples. O governo ele não coloca em prática, o governo federal não coloca em prática não tem o cuidado que deveria ter, na nossa opinião, com uma série de políticas trabalhistas, ambientais, sociais. Então, não é porque a Repórter Brasil é claramente, ou eu, claramente um jornalista e um veículo progressistas, que a gente está vinculado com A ou B. Contudo, campanhas de difamação que são muitas vezes tocadas por robôs, e isso, deputado, eu acho importante colocar, que eu sugiro até que a própria Assembleia venha a discutir, né, uma coisa que no futuro vai ser muito negativa, independentemente, já está sendo negativo, mas vai piorar, independentemente da orientação ideológica de quem quer que seja. Eu acredito que todos os partidos deveriam se unir para fazer uma discussão profunda, eventualmente até uma investigação parlamentar, sobre as guerrilhas virtuais que estão na internet. As guerrilhas que pertencem a N partidos, ou a N grupos sociais, ou N grupos econômicos, ou N grupos políticos, e que, por baixo do pano, têm travado uma guerra suja de um lado e de outro. Eu acho que, doa quem doer, essa discussão deveria ser encampada pela Assembleia Legislativa, porque São Paulo é o Centro Nacional de Difusão tecnológica, é o principal centro nacional de difusão tecnológica. Boa parte dessas fazendas de crackers, de hackers, estão em São Paulo, né, semeando ódio e intolerância, onde, na verdade, deveria semear um debate político limpo, né? Então, essas campanhas de difamações, muitas vezes feitas por sites anônimos, por grupos anônimos, por perfis anônimos na internet, têm também levado muita dor de cabeça. Quer dizer, tem sido para a gente nem tanto, mas é uma coisa negativa para a credibilidade da instituição. E, por fim, é claro, eu individualmente tenho recebido no último ano ameaças de morte, eu tenho recebido outros tipos de ameaça, eu já fui cuspido na rua, eu já fui agredido fisicamente na rua, né? Então, não é que eu acredite que haja um exército de pessoas que estão o tempo inteiro contratados para me perseguir de maneira alguma, mas quem conhece como funcionam os sistemas digitais sabe que isso não é necessário. Mais ou menos funciona com uma pessoa, com um líder messiânico, por exemplo, que fica pregando o ódio contra determinado grupo social, né, pregando. Ele não precisa, em si, chegar e atirar, esfaquear ou agredir alguém. Ele basta fazer com que essa mensagem de ódio chegue a todos os lugares, para que pessoas que muitas vezes nunca tinham te visto pessoalmente, façam o trabalho sujo de esfaquear, de atirar ou de violentar essa outra pessoa. E isso tem acontecido comigo, né? Eu levei já a essa situação. A Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, a ABRAGE, tem acompanhando, a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão da Procuradoria-Geral da República tem acompanhando, e o relator das Nações Unidas para defensores de direitos humanos, tive uma reunião com ele em Genebra também para falar da situação e tem acompanhando. Todos eles são unânimes em dizer que é um misto do que da defesa ao combate ao trabalho escravo, que eu toco na minha coluna e na Repórter Brasil, com também a defesa dos direitos humanos, que eu toco sistematicamente na minha página na internet. Eu só queria deixar claro que, eventualmente, sim, o meu maior medo não é de morrer, mas o meu maior medo é que um dia vão me dar um cacete que vai ser muito grande. E pela quantidade de vezes que as pessoas me param na rua, baseado nessas campanhas de difamação, baseado nesses impropérios, baseados em tudo isso, né, essas ameaças, tudo isso mais, vai chegar um dia que isso vai acontecer. Então, só para deixar registrado que isto, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, né? Eu acho que até é importante que se diga, porque já aconteceu. Então, vai voltar a acontecer. Agora, para que isso aconteça, é claro que, na minha opinião, eu tenho trabalhado em cima disso, a gente precisa, e o governo do Estado de São Paulo também acho que pode ser um grande parceiro nesse sentido, que a gente precisa melhorar a formação desde os jovens. Tem uma geração que eu não sei se dá para mexer mais, mas desde os jovens, nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem que aprimorar a educação para a tolerância, a educação para a diferença, a educação para a empatia, né, para diminuir o ódio. Porque, independentemente do que vocês acreditem, nesse fla-flu político que se estabeleceu no Brasil, né, não é o ódio ao outro que vai fazer com que a gente saia desse lodaçal. Então, é importante que, inclusive, o Estado atue
nesse processo. Obrigado. Os deputados que estão na comissão gostariam de fazer alguma interpelação? Eu vou, uma vez colocadas, acho que são esclarecedoras, aliás, gravíssimas as denúncias que o Leonardo Sakamoto nos traz, eu gostaria aqui de avançar no nosso debate, para que a gente não se estenda também excessivamente, mas eu gostaria de pedir à Mércia, que representa aqui, que é secretária executiva do Impacto, do Instituto para o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, para que ela, sob a perspectiva do impacto, quais têm sido as consequências perceptíveis desses retrocessos, principalmente o retrocesso na questão da dificuldade da impossibilidade de publicização da informação com relação às empresas comprometidas com a exploração do trabalho escravo. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite, presidente Carlos Bezerras, demais deputados estaduais. É uma honra estar nessa casa, numa cidade que me acolheu e que está aqui mobilizada por essa, que a gente pode chamar de uma tragédia nacional, a gente ainda ter essa quantia, esse uso, né, da força de trabalho de forma tão, vamos dizer, né, do capitalismo selvagem, tão cruel. E, apesar de termos tido 380 anos de escravidão, essa prática continua, parece que está intrínseca na cultura de algumas regiões, e é aí que a gente tem que batalhar. Então, há 10 anos atrás, quando o Pacto Nacional foi assinado, com várias empresas que estavam se predispondo a olhar um instrumento público de transparência e de informação e que dava um norte para que elas pudessem decidir não ter negócios com essas empresas ou aquelas empresas que estavam na lista suja, foi um ganho muito grande para o Brasil, porque esse movimento foi crescendo, outras empresas foram sentindo-se capazes e parceiras nesse processo, porque elas sabem do poder que têm de controle ou de monitoramento da sua cadeia, tomada a decisão política de fazer isso. Então, a lista era uma referência. O principal impacto hoje, presidente, é exatamente isso. Algumas empresas falam, e agora? Que instrumento eu vou seguir? E por mais que a gente diga que pela lei de acesso à informação você tem a mesma informação, você tem acesso a esses empregadores, né, ainda assim falta a legitimidade do Estado publicizar para todos. Porque eu consigo trazer as empresas que estão associadas ao impacto, porque elas reconhecem a lista, reconhecem a lei de acesso à informação, reconhecem o esforço conjunto que fizemos com a Repórter Brasil para construir, parametrar essa lista de forma que ela traga uma informação parecida com a que a gente tinha. Eu consigo convencer esse grupo a estar com a gente, a acompanhar e a consultar essa lista. Mas tem um universo enorme de outras que estão realmente deixando de fazer porque não se sentem confortáveis ou acham mais fácil mesmo. Agora não tem uma referência, então eu vou relaxar. É isso que a gente tem chamado muitas empresas para não deixar cair a guarda, porque é um compromisso de todos. Elas atuam no território nacional, elas têm que ter, junto com a sociedade civil, junto com o Estado, esse papel de combater o trabalho escravo. Então, efetivamente, o que eu vejo é que houve um passo atrás de algumas empresas que não estão associadas ao impacto, mas que faziam, de alguma forma, uma consulta. Elas estão esperando para ver algo. E eu acho que a legitimidade do Estado poder divulgar isso amplamente tira o ônus de organizações menores, como a Repórter Brasil e o Impacto, de ter que responder judicialmente processos que nos custam R$50 mil dia, R$100 mil dia. Nós não temos esse tipo de capacidade de briga, né, judicial. Então, eu acho que a gente tem perdido nesse território. Acho que é por aí o processo de... Você começa a enfraquecer um programa que já estava legitimado. Óbvio que algumas empresas, a grande parte delas, têm um sistema de proteção das ações e de monitoramento da cadeia que vai além da lista. Porque a capacidade do Estado de fiscalizar tudo, todo o território nacional, todos os setores, e conseguir que a lista reflita, né,
o tamanho da violação que pode estar acontecendo, a gente sabe que não encontra, né? O Estado consegue fiscalizar uma parte, então tem uma parte muito grande que ainda está descoberto, e as empresas sabem que aquele lugar elas precisam olhar atentamente, sistematicamente. Então, a gente tenta desenvolver outros instrumentos, mas não é suficiente. A gente precisa realmente de uma referência, que é o compromisso do Estado brasileiro, que é o que é referendado fora. O Peru tem tentado implementar uma política parecida com o apoio da OIT, outros países na Ásia, como Sakamoto já disse. Então, é um instrumento importante. E é interessante, nós temos outras listas que acontecem pelo Brasil. Temos a lista do IBAMA, que mostra desmatamento. Temos a lista, que, na verdade, não temos uma lista, mas temos um acordo amplo com relação ao trabalho infantil. A questão do trabalho escravo, ela é emblemática porque ela vai contra essa cultura que está enraizada. Então, ela é mais difícil. Ver o que a gente está tendo hoje de reação a 10 anos de luta e de conquista, se você pensar na estrutura de jogos de poder, né, é a revolta ou a resposta daquele outro grupo com quem a gente estava tentando dialogar, e ela vem forte. Ela encontra um Congresso Nacional impressionantemente aberto para esse tipo de retrocesso. Então, a gente está nesse embate. A gente conquistou muitas coisas e hoje estamos no enfrentamento de manter essas conquistas. É triste não conseguir avançar. A gente está brigando para manter algumas das coisas que conquistamos. Na mesma linha, eu vou perguntar ao Roston, para que ele falasse da perspectiva enfim, do trabalho dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Só agradecendo o convite, aqui cumprimentando a todos na pessoa do presidente da mesa, deputado Carlos Bezerra Júnior. Eu falar no último mês e meio aí, eu participei de 2 experiências aí de troca de experiências internacionais, né, com uma missão no Peru, né, e nós fomos chamados especificamente aí pela OIT exatamente para compartilhar todo esse acúmulo que nós temos ao longo de 20 anos aí de combate de trabalho análogo ao de escravo, né. É importante que a gente ressalte a referência que a gente é no contexto internacional e o reconhecimento que o Brasil tem por essa construção ao longo de 20 anos. Né? E ontem eu estive com peritos da ONU, né, que vieram aqui a propósito de fazer uma série de conversas. Né? Eu fiz uma apresentação junto com mais de 10 representantes de outros ministérios ali de nível de órgão federal, e o grande interesse de conversa deles, que era em relação a empresas e respeito aí a direitos humanos, era em relação ao combate ao trabalho análogo de escravo. Nós temos muito que mostrar e nós somos muito avançados nesse programa que a gente construiu ao longo de 20 anos. Agora, a primeira pergunta que me foi feita pelos peritos, e isso chama muita atenção, foi exatamente e aí, a lista deixou de existir, né? Enfim, não está mais ativa, a comunidade internacional enxerga com muita preocupação. Né? Isso tem repercutido muito negativamente, não só nos órgãos internacionais, né? Enfim, mas toda a comunidade internacional tem percebido esse contexto de grave retrocesso aí que a gente enfrenta. Né? Eu não vou ficar me alongando muito aqui, porque eu acho que Sakamoto já fez uma grande contextualização do andamento das coisas. Então, eu vou dar algumas informações um pouco mais pontuais sobre, talvez, o estado de coisas em relação à própria lista. Né? A gente tem, de fato, essa informação, como foi bem colocado aqui, da liminar do ministro Lewandowski. É interessante a gente perceber que, antes dessa liminar, a gente já tinha 2 processos com o mesmo objeto no Supremo Tribunal Federal, e em ambos os 2 casos houve decisão de outros ministros no sentido de perfeita legalidade da lista. Né? Mas, de fato, a gente tem esse precedente, né? Ainda mais como servidor público, decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Enfim, é minha obrigação respeitar a decisão do Supremo, né? Mas como uma reação de reconstrução ali no âmbito do governo federal, nós propusemos, então, um novo instrumento, né? No primeiro semestre ainda desse ano,
que se propusesse a responder às deficiências que foram apontadas ali pelo ministro em relação a essa primeira lista, né? Então, explicitar basicamente 2 pontos, né? Que é o necessário exercício do direito ao contraditório para a entrada na lista. Isso sempre foi observado, né? Na verdade, isso, como até o Sakamoto ressaltou, a gente tem todo um procedimento administrativo para trâmite dos autos de infração, que são os nossos objetos de imputação e de responsabilidade administrativa no âmbito do Ministério do Trabalho, com 2 instâncias administrativas para exercício de direito de defesa, antes que qualquer pessoa possa entrar na lista, né? Mas fizemos questão de explicitar isso nesse novo instrumento, né? Explicitar também, que foi uma outra deficiência apontada ali na decisão, não havia menção a qual seria a base jurídica, a previsão jurídica para se falar em trabalho análogo de escravo, a dar suporte para a lista. Então, explicitamos as previsões, como a gente tem na lei aí de seguro-desemprego, no artigo 2C, que fala da competência da inspeção do trabalho para a identificação do trabalho análogo de escravo, para realizar o resgate, e principalmente também as convenções internacionais da OIT, né, número 29 e 105, que balizam a atuação do Estado brasileiro, né. O fato é que depois disso, né, foi distribuído, né, a liminar foi dada, na verdade, em regime de plantão. O relator desse processo não é o ministro Lewandowski, é a ministra Carmen Lúcia, né. E o que se esperava, com a revogação da antiga portaria, né, para a qual se apontou aqueles problemas, com a edição da nova portaria, era a declaração de perda de objeto, né, da ação no Supremo Tribunal Federal, né. Então, sairia de cena esse primeiro objeto de discussão, com uma remodelagem respondendo aos problemas formais ali que foram apontados naquela lista, para que o instrumento voltasse a produzir efeitos, né. O problema é que até esse momento não tem absolutamente nenhum andamento, né, do andamento do processo da ministra relatora em relação à declaração sobre a perda ou não de objeto, né. Isso é um ponto muito importante, até para tomada de posição da inspeção do trabalho, principalmente, em relação ao que fazer daqui para frente, né. Se a decisão for negativa, vamos repensar como reconstruir esse processo de publicidade. Se a decisão for positiva, então a gente parte do princípio que a gente pode imediatamente começar a produzir os efeitos dessa nova lista. Se há, de fato, perda de objeto, há uma nova lista, vamos começar a publicá-la. Mas nós precisamos, antes de que possamos tomar essas medidas, de um posicionamento efetivo e claro do Supremo, né? Enquanto isso, não podemos, evidentemente, desobedecer a ordem que foi estabelecida. E isso esperamos com bastante ansiedade, né? Esse é o estado de coisas, vamos dizer, até esse momento em relação à lista, né? Em relação à lei de acesso à informação, isso é uma informação bastante recente, e acho que é importante compartilhar com todos aqui. Recebemos uma ordem judicial agora, a gente recebe várias ainda hoje, com liminares pedindo exclusão da lista, né? De processos que são antigos, são anteriores, vamos dizer assim, à ordem do Supremo Tribunal Federal. Alguns juízes não perceberam ainda que está vigente ali a liminar, tem dado as ordens para exclusão. Temos observado até porque o cadastro simplesmente não existe hoje, publicado pelo Ministério. Mas essa semana recebemos uma liminar de uma empresa específica proibindo a divulgação de informações em relação a essa empresa via lei de acesso à informação. Então, a gente tem uma ordem direta hoje para o Ministério do Trabalho e Emprego para que a gente não observe o que está previsto na lei de acesso à informação em respeito à decisão judicial. Vamos respeitá-la, né? Mas é mais uma informação que acho que agrega, não há ordens hoje, agora, não só para os atores privados que estão fazendo essa gestão da informação, mas hoje a gente tem uma decisão liminar específica contra o Ministério do Trabalho e Emprego, proibindo a divulgação de informações públicas. Da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. Da onde? Justiça do Trabalho. Ela é nacional, a decisão foi um mandado de segurança contra contra o chefe da divisão e contra o secretário de inspeção do trabalho, para que não se faça essa divulgação. Qual empresa? Eu não tenho os dados aqui da empresa. Eu posso até levantar os dados, ou até pode se requerer via lei de acesso à informação, os dados da informação que a gente recebeu. Não posso divulgar mais os dados do resultado da operação. Isso eu estou proibido hoje. Só dessa empresa específica.
O bloqueio é para essa empresa. Então, para essa empresa, hoje, eu não posso divulgar resultados de fiscalização sobre trabalho escravo. Nem posso mencionar aqui para... Mas o precedente causa preocupação, porque nada Claro, impede efeito cascata. uma decisão superveniente que fale sobre a divulgação total de uma lista via lei de acesso à informação. Sim, não é que se isso acontecer e que a gente conseguir jogar isso para uma segunda instância, né, que uma decisão de segunda instância, a gente leva direto para o Supremo isso. E isso é uma informação, é um gancho interessante. Embora a gente tenha essa decisão do Supremo proibindo a divulgação da lista, a gente já tem também uma decisão e uma reclamação que foi proposta diretamente no Supremo contra o fornecimento dessas informações para a Repórter Brasil e para o Impacto, e o Supremo já disse que não é a mesma coisa. Sim, o Marco Aurélio Garcia, o Marco Aurélio Melo. Uma coisa é haver um procedimento proativo do Estado, né, de formatação de uma determinada lista, outra coisa completamente diferente, já decidido pelo STF, é um atendimento passivo a critérios pré-estabelecidos por terceiros interessados em ter acesso a uma informação pública de relevância para a proteção de direitos humanos. Né? Uma última informação, só para não... Aliás, essa informação é importantíssima para a nossa Comissão de Direitos Humanos. Eu conversava agora com a deputada Márcia Lia, com o deputado Hélio Nishimoto, inclusive no sentido da produção de moções e de posicionamentos a partir da Comissão de Direitos Humanos, instando esses organismos, esses órgãos superiores a tomarem posicionamentos que sejam claros diante da sociedade. Isso é lamentável e é absurdo. Eu estou chocado com o que eu estou ouvindo, eu não estou acreditando. Nem com o que eu vi aqui das denúncias feitas pelo Sakamoto e agora com os casos que você traz. É inacreditável. É muito, na verdade, a gente quando pensou a audiência falando sobre a possibilidade de retrocesso, na verdade o que vocês nos trazem é muito pior. Talvez nem no pior pesadelo se poderia imaginar um quadro como esse de tamanho retrocesso em conquistas e avanços que nos colocaram, a nós, Brasil, como vanguarda mundial na luta pela erradicação do trabalho escravo. Estamos voltando ao tempo da escravatura. É inacreditável, é inacreditável. Presidente, tem um outro assunto que a gente não tem conseguido dialogar com esses agentes públicos. Se marca reunião, se pede audiência, e é sempre um não. Sim. Então é importante, há um silêncio, a gente está... Vocês estão no local certo, essa é a comissão para a gente vocalizar isso e para a gente levar isso. Pode contar conosco aí na participação na luta em defesa dessas pessoas. Se o senhor me permite, por favor, para concluir. Duas informações para concluir. De novo, como o cadastro está suspenso, eu não posso mencionar nomes aqui, qualificações. Mas eu fiz um levantamento, uma liçãozinha de casa antes de vir para cá, só para avaliar, em tese, empregadores aqui do Estado de São Paulo que têm decisões administrativas transitadas e julgado num período que seria o correspondente a um eventual cadastro. Né? Que seria o período de? É um período de 2 anos, aí depende do lapso de entrada e saída, vai variar cada caso concreto. Mas o período de permanência na lista seria de 2 anos. Né? A gente tem 19 empregadores hoje que foram fiscalizados e tem decisão administrativa final, ou seja, já exerceram o contraditório, né, no ambiente administrativo, né, e estariam, em tese, habilitados para integrar um eventual cadastro de empregadores para que se publicizasse as informações sobre o que foi constatado em relação a essas empresas. Como é que é a postura do Ministério Público nessa situação? Posso, eu vou até, como a doutora Cristiane é do Ministério Público, eu vou fazer um último apontamento e já passo a palavra para ela. Tá? Em relação ao PLS, né, ao projeto de lei para regulamentação de expropriação, o deputado Carlos Bezerra muito bem apontou a preocupação com a alteração do conceito. Né? Mas é importante a gente destacar que esse projeto não trata só do conceito de trabalho análogo de escravo. Ele trata da proibição de existência de qualquer cadastro público ou privado que trate sobre trabalho análogo de escravo. Ou seja, em tese, com a aprovação desse PLS, a partir da sua promulgação, as listas que existem da Repórter Brasil e do Impacto hoje, salvo condenação penal transitada em julgado, seriam ilegais. Olha, não só isso, vamos ser até sinceros. A lista do IBAMA,
seria proibida, as listas de débito negativo da Receita, que não precisa passar por decisão judicial, também vai para o beleléu. Aí eu quero ver o que vai acontecer, mas é verdade, eles vão bloquear tudo que é cadastro de certidão negativa do Brasil, que não tem decisão judicial. Isso vai gerar uma insegurança jurídica do tamanho do mundo. Acho que, em princípio, suas informações, o resto eu estou à Não, disposição excelentes para informações. responder. E a última contribuição vem da doutora Cristiane Vieira Nogueira, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, chefe da Coordenação Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo do MPT. Na verdade, eu fiz o convite à doutora Cristiane para que ela nos trouxesse, com dados do Ministério Público do Trabalho, para que ela nos trouxesse o impacto que já vem acontecendo, o suposto impacto que vem vindo. Para mim, eu tenho clareza, eu sei que vocês são mais cautelosos na divulgação, então eu tenho clareza, mas o impacto direto que vem causando na questão do trabalho do MPT, no trabalho dos auditores fiscais, enfim, no trabalho da fiscalização, e não só de fiscalização, na questão de denúncias com relação aos casos de trabalho escravo por causa da falta de transparência e enfim, não mais do acesso livre a informações como as informações que eram abertas da lista suja do trabalho escravo. Então, a senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde. Também quero cumprimentar a todos na pessoa do deputado Carlos Bezerra, agradecer o convite e pedir sinceras desculpas pelo meu enorme atraso. Assim como o André e a Mércia, eu também estava agora, desde 1h30 da tarde, em reunião com esse grupo de trabalho da ONU, que trata das violações de direitos humanos pelas empresas. Até chamei para que eles viessem também para essa audiência pública, que eu acho que esse tema está diretamente ligado com a atuação desse GT, mas eles estão com a agenda muito intensa, iriam receber outras várias entidades até o final da tarde, não puderam vir, mas mencionei a audiência pública e acho que é de extrema importância e num momento muito delicado, né? Eu não sei o que já foi falado, me parece que o Sakamoto já fez o quadro, desenhou todo o quadro grave que nós estamos enfrentando. Eu também queria me juntar a esse clamor, né? Acho que realmente a participação e o envolvimento direto da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa do maior estado da Federação, tem um impacto e com certeza vai ser uma ajuda muito grande para essa luta. Todos aqui mencionaram que é uma luta de 20 anos, né? Desde que o Brasil foi condenado, no caso Zé Pereira, pela Organização dos Estados Americanos, e foi obrigado a tomar uma série de medidas contra o trabalho escravo, a gente tem se tornado referência. Essa missão que o André mencionou, semana que vem eu estou indo para o Peru também, participar de um seminário com juízes e procuradores de lá, para falar do caso brasileiro, do exemplo brasileiro de combate ao trabalho escravo. Então, é muito constrangedor a gente ir lá para outros países, falar no âmbito da OIT sobre o exemplo do Brasil, quando o exemplo do Brasil está assentado justamente nesses instrumentos que a gente está falando aqui. Lista suja, são as grandes condenações nas ações civis públicas, por danos morais coletivos, toda essa atuação dos órgãos públicos e essa rede de proteção das quais os movimentos sociais também participam. Então, é constrangedor falar no momento em que a gente está realmente sob risco. Além da lista suja, que eu vou tratar do reflexo específico no âmbito do Ministério Público do Trabalho, mas, além do reflexo específico no número de denúncias, eu acho que tem um reflexo muito maior na moral mesmo, né, de auditores, de procuradores, dos movimentos sociais, no ânimo que a gente tem. São golpes atrás de golpes, constantemente. Então, a gente está num momento muito delicado de queda de um patamar de proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos mesmo no Brasil. A gente atingiu um patamar exemplar, uma referência. Se você me permite, a nossa Constituição está sendo rasgada diariamente. Pois é, sem dúvida. E cair
na proteção das violações da dignidade humana, como é o caso do trabalho em condições análogas à de escravo, é uma vergonha, né? Um dos mais importantes princípios de proteção dos direitos humanos é o do não retrocesso. E o que a gente está vendo aqui, o nome da audiência pública é isso, né? O retrocesso em algo que é tão grave. Então, a lista suja, a suspensão da publicação, ela realmente é algo... eu não tenho palavras, né, para conseguir expressar o mal que isso causou. Ela é um instrumento que tem sido copiado em outros países, é mencionado sempre por organismos internacionais como um exemplo de eficácia. No MPT, a gente atuava como custos legis, né, como fiscal da lei, nas ações que questionavam o ingresso das empresas na lista suja, e a discussão é exatamente sobre a legalidade. E essa suspensão, no meio de um recesso judicial, no meio de um plantão, realmente foi algo que nos pegou de surpresa. Foi em final de dezembro de 2014, não foi no expediente normal do STF, né, no meio do recesso, no meio de um plantão, e que permanece até o momento. Algo que, no âmbito da própria ação, e aí há questões jurídicas que poderiam ser discutidas, que o André já mencionou, mas na ação o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já manifestou a opinião de todo o Ministério Público da União, do qual o MPT faz parte. O MPT é um dos braços do MPU, o Ministério Público da União, tem 4 ramos, um deles é o MPT, mas quem atua no plano do STF é o Procurador-Geral da República, como todos têm acompanhado, né, nas questões todas de corrupção e tudo mais que estão em voga no momento. Então, nessa ação específica, o Rodrigo Janot defendeu muito claramente a legalidade da lista suja, porque realmente a lista suja, o questionamento vem no sentido de que a lista suja criaria obrigações que precisariam ser criadas por lei, mas ela não cria obrigação nenhuma, ela apenas dá publicidade. Então, para o Ministério Público especificamente, esse foi o questionamento do deputado Carlos Bezerra. A gente fez um pequeno levantamento só no âmbito do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, segunda região, excluindo Campinas, mas poderíamos fazer um levantamento para todo o Brasil, mas como era na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente se restringiu ao levantamento dos dados aqui em São Paulo, na PRT 2. Nós sentimos um impacto direto. Claro que o Ministério Público do Trabalho não atua só por denúncias. Nós temos outras formas de atuação, planejamento, projetos nacionais, participação nas operações e forças-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego, mas quanto ao recebimento das nossas denúncias, por site, por telefone, por escrito, pessoalmente, nós verificamos uma queda das denúncias após a suspensão da lista suja. Então, em novembro, na PRT2, nós tínhamos 25 denúncias, nós tivemos 25 denúncias específicas de trabalho escravo, que em janeiro caíram para 13, que não acontecia em anos anteriores. E a gente realmente, claro que isso é empírico, mas a gente liga muito a questão da suspensão da lista suja pela publicidade, pelo acesso, pela conscientização que ela promove na sociedade. Isso se confirma a partir do aumento após a divulgação pelo Impacto e pela Repórter Brasil. Então, a partir de março, foi em abril, né, Mércia? Março, em abril. Em abril. Então, a partir disso, a gente percebe o aumento do número de denúncias novamente. Então, é claro que isso é empírico, é claro que nem todas essas denúncias são confirmadas, elas necessitam de uma investigação do MPT, nem todas se confirmam, mas é muito visível o link das denúncias que nos chegam com o acesso que a sociedade tem a essas informações. O MPT também atua na questão da cadeia produtiva, então, incluindo financiadores. A gente procura não responsabilizar apenas a primeira camada de exploração do trabalho escravo. Então, o pequeno oficinista boliviano ou o gato lá no trabalho rural. A gente procura investigar quem são os reais responsáveis por aquela cadeia produtiva, para que eles sejam responsabilizados. Chegando, inclusive, em alguns casos, aos financiadores. Então, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, em alguns casos, por exemplo, na construção de conjuntos habitacionais populares e nessas obras de grande porte,
hidrelétricas, obras para a Copa, a gente, em algumas situações, chegou ao financiador. E, para que esse financiador, inclusive, tenha segurança de para onde ele está enviando os seus recursos, a lista suja é fundamental. Além do que, dentro da nossa atuação, que não visa apenas, como se isso fosse apenas, mas não é apenas proteger o direito do trabalhador, há também toda uma questão da livre concorrência. As empresas que cumprem a legislação corretamente estão sendo também violadas, no caso da concorrência com empresas que exploram mão de obra análoga de escravo, que aí tem um ganho absurdo, porque você tem a exploração de mão de obra diminui seus gastos, seus custos, obviamente. Então, é também do interesse das próprias empresas, por isso tão interessante o apoio da Impacto nesse sentido, é também do interesse das empresas. Então, a publicação desse rol de exploradores de mão de obra análoga de escravo é essencial para todo mundo, para a atuação do Estado brasileiro, para a sociedade civil organizada, para as próprias empresas. Então, é realmente lamentável. Eu poderia falar uma série de outros riscos e retrocessos prestes a ocorrer aqui, e só por essa mesa eu já poderia mencionar rapidamente, eu sei que a gente não tem tempo, mas queria mencionar o sucateamento do Ministério do Trabalho e Emprego, que também tem nos atingido diretamente, porque as operações de trabalho escravo são essencialmente interinstitucionais. Então, se, por um lado, tem a atuação do MPT na imposição de obrigações de fazer e não fazer, para que a empresa se regularize, no pagamento dos danos morais coletivos, por outro lado, quem faz o resgate, quem garante o pagamento de seguro-desemprego, é o MTE. Quem tem a possibilidade de autuar os autos de infração. Então, a gente verifica que o número de vagas de auditores fiscais tem minguado. Não se faz concurso, não se preenche esse número de vagas. E nos grotões aí do Brasil, a gente vê não só nos grotões, acho que aqui em São Paulo a gente vê um número reduzidíssimo de auditores fiscais atuando especificamente nessa área. E, por fim, essa parte legislativa toda, né, que vocês já mencionaram, e que a deputada também falou, do retrocesso ao trabalho escravo tradicional. O que a gente encontra, na grande maioria dos casos, não é restrição de liberdade. Isso aí é o trabalho escravo do navio negreiro, do Brasil colônia. A gente encontrava acorrentados, navio negreiro e tal. Isso não é o que a gente vê. O que a gente vê são as condições degradantes. Então, o que são as condições degradantes? Não é subjetivo, não é o auditor que inventa, o procurador, que a gente também é criticado nas redes sociais nesse sentido. Auditor e procurador tiveram seus 15 minutos de fama, não sei o quê, o MPT querendo aparecer. Não é o procurador querendo aparecer, é uma coisa institucional, é uma atuação da entidade, da instituição Ministério Público do Trabalho. Então, eu acho que todos sofrem esses achaques na internet, que realmente é algo que é muito importante que seja discutido. Mas, voltando ao que eu estava falando dos projetos de lei, retornar à restrição... É até importante o que está dizendo, não quero interrompê-la, não, porque ontem nós tivemos um debate aqui, aliás, um debate que envolveu essas questões. Ontem o secretário de Justiça veio aqui, numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, e ele fez uma afirmação que eu gostaria de ouvir, inclusive o comentário, a partir da sua visão do MPT e do auditor que aqui está. Porque eu debatia naquele momento a necessidade imediata da consolidação e da publicação do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, aqui no Estado. Esse é um pleito que nós temos insistido e alertado e falado sobre esse tema, né? Com a questão da crise migratória, quer dizer, a gente tem ainda outras variáveis nessa equação, com mais gente vulnerável, enfim, com uma série de outras questões que são desdobramentos e que nos causam profunda preocupação. Está aqui, aliás, nos dá a grata satisfação de estar conosco, está aqui o novo coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria de Estado da Justiça. Mas ontem nós fazíamos um debate aqui, e aí, dentro daquilo que vocês estão falando, o secretário disse o seguinte, quando eu falava sobre a questão da luta contra o trabalho escravo, ele disse o seguinte, que está no Diário Oficial de hoje, a caracterização jurídica
falando de trabalho escravo. É muito difícil e o criminoso acaba sendo preso por outra causa. Gostaria que vocês comentassem isso. Ontem nós não tivemos a condição de fazer esse debate, mas seria muito importante uma posição de quem está na lida, de quem faz a fiscalização efetiva, de quem utiliza esses mecanismos do Estado e os faz acontecer na ponta, para que não fique, enfim, para que não se fique nenhuma falsa percepção sobre o flagrante que é feito de exploração de trabalho escravo. Eu vou comentar rapidamente e já passo a palavra para o André. Então, ainda sobre a lei, é muito triste que se acabe com o trabalho escravo no Brasil com uma canetada, fazendo desaparecer na lei o que é o trabalho escravo. Você transforma numa coisa que não ocorre na prática. Então, realmente, nos casos todos que a gente enfrenta no dia a dia, raramente se tem restrição de liberdade. O que a gente tem são as condições degradantes. E a caracterização jurídica, ela está no artigo 149 do Código Penal e é cristalina, né? Muito clara, jornada exaustiva, restrição de liberdade, servidão por dívida, condições degradantes. Só que condições degradantes não é qualquer coisa, a gente já tem todo um acúmulo do que é que vai caracterizar, e é todo um quadro de desrespeito à dignidade do trabalhador. A gente, quando escuta essas críticas, é nesse sentido, é um colchão que não sei o quê. Isso aí é tão desgastante, eu nem aguento mais ouvir esse papo aí. Mas não é isso, não é um colchão que tem uma espessura tal. É um conjunto de desrespeito à saúde e à segurança dos trabalhadores que vai caracterizar uma total violação da dignidade. Então, você vai encontrar toda a parte de saúde, a exposição à vida, o risco de vida mesmo, de acidente de trabalho, famílias inteiras morando, várias famílias morando no mesmo alojamento, a mistura do alojamento com o local de produção, então, no mesmo local, moradia e produção, crianças no ambiente de trabalho, correndo risco de vida, fiação exposta, comida estragada, falta de água potável, alojamento em péssimas condições. É isso que vai caracterizar a violação, tratar, a gente sempre fala de tratar como coisa ou como animais, né, os trabalhadores. É nesse sentido, e sempre muito claro. Se vocês tiverem acesso aos autos, aos relatórios de fiscalização, às ações civis públicas, às fotos do que a gente encontra, não é nada difícil caracterizar. Ao contrário, esse negócio de prisão por outros crimes, na parte criminal, a gente nem vê muitas condenações, e nem sei se seria o caso mesmo, porque acabaríamos, talvez, reiterando o sistema prisional que a gente tem no Brasil e prendendo o pequeno oficinista boliviano ou o pequeno gato que arregimenta trabalhadores na zona rural ou na construção civil, que acreditamos que não é o grande responsável. Talvez tomar essas pessoas como bodes expiatórios não seja um bom caminho, a não ser que a gente consiga construir no Brasil, no ponto de vista criminal, do ponto de vista criminal, penal, também a responsabilização que a gente já conseguiu no plano trabalhista. No plano trabalhista, a gente consegue a responsabilização da cadeia produtiva, fica muito claro o vínculo que há nessas várias camadas. Então, acredito que, não sei, é preciso conversar com outros órgãos, participar, talvez, das reuniões, da COETRA, de toda a rede que combate ao trabalho escravo. E sobre o plano estadual, também agradeço a menção. Eu mesma já participei, quando era representante regional aqui em São Paulo, de várias reuniões com secretários de Justiça, para explicar como é que foi a formação do plano, qual a importância desse plano. Em 2 anos, o plano municipal saiu, né? O plano da prefeitura, do município de São Paulo. 2 anos de gestão, foi aprovado, acabou de ser lançado agora na Semana de Direitos Humanos, e é realmente algo de muito orgulho para a cidade de São Paulo. Por que não repetir isso no plano estadual? Tão importante. É isso, são esses meus comentários, e estou aqui à disposição para debates. Obrigada. Queria fazer só uma observação. São 4:45. Queria estabelecer às 5 horas como teto para o encerramento da nossa audiência pública. Eu penso que muitas informações, aliás, há uma riqueza imensa aqui de informações que nos foram trazidas. Nós aqui, deputados da comissão, junto com a secretaria dessa comissão, nos incumbimos de compilarmos essas informações,
de traduzirmos essas informações, e não apenas de traduzirmos no sentido da comunicação externa, mas também de traduzirmos essas informações em ações concretas dessa comissão, como moções, como posicionamentos, e, enfim, como cobranças efetivas de órgãos responsáveis. Então, eu queria fazer uma rodada final aí, perdão, eu não vi que o tempo estava tão avançado, dentro daquilo que a gente já conversou, pedi ao Roston que a gente fizesse uma rodada final, aí 2, 3 minutos para cada um, para pontuar aquilo que julga pertinente, que ainda não, porventura não tenha sido colocado. E esse é só um primeiro encontro. Eu penso que nós podemos, no próximo ano, desdobrarmos para vários outros encontros, que podem ser encontros de debates e também de propostas de trabalho, mas, sem dúvida nenhuma, essa comissão é uma comissão que tem a incumbência e a obrigação, e, mais do que isso, o desejo de vocalizar todas essas denúncias que vêm sendo trazidas nesse momento sobre os retrocessos acontecendo no âmbito nacional e em todo o país. Eu já acabei de falar, não vou ter grandes coisas a acrescentar, além do que eu já falei. Apenas parabenizar mais uma vez o deputado Carlos Bezerra, sempre tem sido uma grande força nessa luta, no combate ao trabalho escravo. Então, acho que a ideia é brilhante, a gente precisa continuar lutando, é necessário que a sociedade toda se una para tentar evitar esses retrocessos que realmente estão na iminência de ocorrer. Então, queria agradecer, parabenizar e agradecer a todos. Obrigado, bem-vinda. Roston. Certo. Só para falar de alguns dados objetivos, mas a falta de diretores é um dado objetivo, né? A gente tem mais de 1.000 cargos vagos hoje, e o efetivo total seria da ordem de um pouco menos de 4.000 auditores. Ou seja, a gente está falando de um quarto da carreira hoje com cargos vagos, né? Claro, dentro da inspeção do trabalho, o combate ao trabalho análogo de escravo é uma das prioridades absolutas, né? Então, nós temos o Programa Nacional, ele continua funcionando, né? Enfim, continua funcionando bem, a articulação com os parceiros, mas a gente tem alguns outros dados de realidade que afetam muito a ponta, né? As atividades das regionais, né? E para falar de São Paulo aqui, que tem um programa de trabalho escravo desde 2010, principalmente mais sistematizado, de muito sucesso, mas esse ano a gente tem um saldo de 5 estabelecimentos fiscalizados ao longo do ano todo, né, com 66 trabalhadores alcançados. Perdão, como é que é? No estado de São Paulo? O que a gente tem atualizado até esse momento de número de fiscalizações realizadas, a gente tem 5 estabelecimentos, né, que foram alcançados com 66 trabalhadores resgatados. Em todo o estado, nesse ano? Isso. É muito pouco, não é, não? São 2 auditores. Hoje nós temos 2 auditores lotados, né? Isso são, sem juízo nenhum, estou só passando os dados bem objetivos do que nós temos executado. E, como são pouquíssimos auditores, deputado, eles fizeram um recorte de investigar a cadeia produtiva e ir nas grandes, eu acho que é bem plausível, né? Como não tem condições de ir de lugar por lugar, oficina por oficina, então acabaram fazendo um recorte de ir nas grandes, para que isso sirva de paradigma mesmo, de exemplo para as demais. Uhum. E aí, 2 colocações bem rápidas. Em relação ao conceito de trabalho escravo, né, é muito interessante. Perdão, só para se ter um parâmetro, nós falamos do ano de 2015, certo? 5 casos. Você tem os números de 2014, 2013? Só para se ter um parâmetro, mais ou menos. São números maiores, eu não tenho imediatamente, eu tenho no meu computador. O que é média? Aqui. Média, só para a gente ter uma noção. Média, mais ou menos. Conta eu realmente não consigo passar para o senhor agora uma média. É maior do que isso. Porque a gente vem acompanhando, eu venho acompanhando isso ao longo de muitos anos, desde os tempos em que era vereador. Assim, eu nunca tinha visto um ano em que houvesse 5 casos de fiscalização. Isso é absolutamente inédito. Absolutamente inédito. Acho, Carlos, que houve várias fiscalizações. Em 5 casos encontraram os trabalhadores libertos. Eu acho que é isso. Eu acho que eles fiscalizaram mais, ou não, só fiscalizaram 5? Não, são ações provocadas para combate do projeto de combate ao trabalho escravo. É do projeto específico, porque tem outras fiscalizações dos auditores comuns, que não são do projeto de trabalho escravo, que identificaram. Todas as identificações estão contempladas aqui.
São Uau. 66 total de resgatados no Estado, é isso mesmo. Uau. Né? E são 5 ações afetas ao tema trabalho escravo. É isso mesmo. Inacreditável. É isso mesmo. Inacreditável. Eu posso fazer o levantamento com rapidez até o próprio final aqui da audiência. Eu posso passar os dados para o senhor. Nós tivemos do uma decréscimo. CPI do trabalho escravo ano passado. Só os pedidos da CPI já não essas fiscalizações já não contemplariam, porque nós pedimos na CPI, que eu me lembro de cabeça, pelo menos a refiscalização de pelo menos 5 casos que haviam sido flagrados. Então nós pedimos, ou seja, só os pedidos da CPI já teriam sido suficientes para estarem contemplados aí. Tá. Os dados são em São Paulo, bem, CPT, né, que é paralela ao levantamento de vocês, mas ele é mais ou menos semelhante. Número de estabelecimentos inspecionados pelo Ministério do Trabalho, estabelecimentos, 2010, 8, 2011, 10, 2012, 8, 2013, 27, 2014, até setembro, 9. Então, ou seja, sobre qualquer perspectiva, uma quantidade de 5 é uma quantidade muito pequena, porque já estamos em dezembro, né? Então, daria para dizer que é pelo menos metade do que no ano passado e 1/5 do que foi no ano retrasado. O ano passado já era 1/3 do ano anterior. Isso aqui são dados. Que é o ano da aprovação. Isso aqui são dados, como eu falei, são dados da CPT, que é o que eu tinha em mãos aqui. Mas é muito parecido. Se tiver alguma divergência, ela é pequena. Os outros 2 pontos, é interessante quando se fala sobre isso, né, a dificuldade do conceito de trabalho escravo. Há pouco tempo atrás, no Congresso Nacional, foi aberta uma CPI, né, cujo objetivo era apurar os supostos abusos da inspeção do trabalho. Né. Ao longo da CPI, é muito interessante, muito legal como mudou o patamar de diálogo. Né. Começou-se com esse discurso de apuração de abusos, e, poxa, a gente não eram 20 anos, talvez 18 anos ali de trabalho, né? Se pediram, inclusive, todos os relatórios de fiscalização, um a um nós fornecemos, né? E o patamar de diálogos partiu, né, dessa ideia de supostos abusos para o reconhecimento da existência do trabalho análogo de escravo, do reconhecimento da condição degradante como trabalho análogo de escravo, e o discurso dos próprios parlamentares tomando melhor ciência do trabalho que é feito. Então avançou da negação, né, e do abuso para a necessidade de separar os bons empregadores dos maus empregadores, o que é absolutamente razoável, mas o patamar de diálogo mudou completamente. Então, qualquer espaço qualificado de discussão com algum tempo, né, a gente chega à conclusão, e a gente já passou por essa defasa, inclusive no Congresso Nacional, para demonstrar por A mais B a consistência da atuação, não só do Ministério do Trabalho, mas de todas as instituições envolvidas. Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando do MPT, a gente está falando do MPF, da Defensoria Pública da União, das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Né. E, por último, fiquei muito feliz do senhor ter mencionado aí o plano estadual, porque era um tema que eu, particularmente, ia trazer aqui para a mesa. Né? A gente vê com muito bons olhos a articulação que aconteceu aqui em São Paulo, a criação da COETRAI aqui em São Paulo. Né? Há vários estados que estão muito atrasados com isso, não tem criação dessa articulação estadual. Né? A gente está sempre à disposição para ajudar, né, nessa construção, temos construído conjuntamente, né? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar. Né? O trabalho, e aí foi uma construção interinstitucional, foi um trabalho bastante sólido, que levou, salvo engano, Cris, aí uns 8 meses de construção para o plano. Né? E a partir do final dessa construção, a gente já conta 2 anos, né, do trabalho final. Né? Então, é um lapso que causa apreensão também para a gente. Até porque a gente não vive só de retrocesso. Esse é um ponto que, para a gente, claramente, é um ponto que a gente pode avançar e pode construir. Se o cenário nacional ainda está difícil, eu tenho certeza que aqui a gente tem contexto para avançar e construir. Né? Então, levar, por um lado, o nosso apoio e nos colocar à disposição, né, e, se for necessário, inclusive, aprimorar, abrir espaços de debate sobre o plano, né, mas para que a gente avance nesse debate e nessa aprovação do plano estadual. Será de muita utilidade aqui no espaço do Estado. A informação que eu tive do Luiz Alexandre foram de 2, mas eu não tenho... Claro, claro.
Tá bom, deixa. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu já encerrei. O Roston encerrou. Respeitando só o horário, a Mércia vai fazer a consideração final dela, e aí o Sakamoto fará a consideração final dele. Na consideração final dele, aí você faz a pergunta que achar por bem fazer. Bom, ouvindo todo mundo aqui, eu acho que o assunto não é tão inédito, mas é importante pensar que no mundo todo o levantamento da OIT aponta que pessoas lucram em torno de 150 bilhões de dólares com trabalho escravo nas suas várias vertentes de exploração. Esse dado mostra que é bem lucrativo. Desde 2001, tem tido várias denúncias na OEA, nas Nações Unidas, que defensores de direitos humanos têm sido perseguidos pelo mundo inteiro e as suas ações têm sido criminalizadas. Então, perseguições que o Sakamoto tem sofrido, ou que outras instituições ou pessoas mesmo têm sofrido, é um levante, realmente, porque a gente está alcançando resultado e isso tem deixado desconfortável quem lucra com 150 bilhões. Aí. Eu acho, não sei, não correndo o risco de ser cruel, eu acho o nosso judiciário, e eu não estou falando do Superior Tribunal que está em Brasília, mas o judiciário no Brasil inteiro precisa ter uma chacoalhada tão grande. A sensação que eu tenho é que não entra um conceito de modernidade. Ele é composto por uma elite muito conservadora. Então, a gente realmente leva muitas espetadas por tudo quanto é lugar que a gente falou, não acredito que o juiz deu essa liminar, não acredito que o juiz não julgou isso. E a prova disso é que a gente conseguiu apenas esse ano condenar os mandantes de Unai, da chacina de Unai. Demorou tanto. Demorou tanto por quê? Porque esse judiciário ele tem interesse, tem conflitos de interesse. Então, a gente encontra isso com... É triste, né? Você vê o Estado pago com o nosso salário em várias esferas, coadunando ou cooperando com esse tipo de exploração e várias outras violações. Então, a gente precisa pensar em como a gente constrange esse tipo de movimento de alguma forma. Porque a sociedade civil brasileira está anos-luz à frente do que boa parte do aparato que a gente tem. Tem empresas anos-luz à frente do que o Estado pode avançar em alguns lugares. Então, a gente precisa tentar mover todo mundo junto, porque, senão, a gente está judiciarizando tudo e vamos perder ali, porque naquele lugar é um lugar de conservar esse status quo que a elite tem. É só um pouco isso que eu queria chamar, que é muito mais do que uma legislação, é pensar uma cultura muito grande para frente, é luta para muito tempo ainda, né? Vis-à-vis todas as pautas inovadoras que chegam, tem retrocesso, Estatuto da Família, e aí você vai ver nessas coisas que você fala, como assim, né? Que passo atrás que a gente está dando e muita gente calada nisso. É um pouco isso que eu queria fechar e provocar para a gente pensar. Obrigada pela oportunidade, estou aberta às perguntas se vierem. Obrigado pela contribuição. Leonardo, eu acho que você quer fazer a sua pergunta, aproveitar que ele... Aqui, ó. Boa tarde à mesa, boa tarde à plenária. Leonardo Sakamoto, há 2 anos atrás você ganhou um prêmio Santo Dias, né? Nós indicamos você ao Santo Dias para denunciar. Naquele momento você já trabalhava com a ONU, né? Você já era representante da ONU contra o trabalho escravo. E você disse exatamente, né, que a escravidão continuava nesse país, que só tinha mudado os instrumentos. Você lembra dessa frase? Nesse mesmo dia foi você, foi a doutora Daniela, que estava sendo ameaçada de morte, né? Foi André Camarante, o jornalista, e o prêmio foi dado exatamente para as pessoas que estavam representando. Eu queria te perguntar agora, você está sendo ameaçado, você trabalha com a ONU, a Anistia Internacional, que a gente sabe que você trabalha, Daniel Piral, todo mundo também, né? Attila Roque tem apoiado. Eu queria perguntar uma coisa para ti. Efetivamente, ser um representante da ONU tem te ajudado, pelo menos, a não sofrer, assim, a não ter ameaça mais iminente? Teu medo ficou menor? Ou te deu fama e te aumentou mais ainda essa situação de instabilidade? Obrigado pela pergunta. Eu não saberia, acho que, responder exatamente, mensurar
na verdade, se o trabalho na ONU que eu tenho como membro do Fundo das Nações Unidas para Formas Sim. Contemporâneas de Escravidão, se isso contribuiu de forma positiva ou negativa com relação à minha segurança. A certeza é claro que o fato de eu participar das Nações Unidas imediatamente, de um sistema das Nações Unidas, imediatamente acende um alerta em várias dessas instâncias, junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, junto à Organização Internacional do Trabalho, todo mundo acende uma luzinha, né, um alerta, né, e eles ficam preocupados e eles começam a fazer questionamentos ao governo brasileiro, né. O próprio governo brasileiro já tentou me envolver em determinados processos de proteção, só que o grande problema é que não há, ao contrário do que acontece com, por exemplo, a ameaça de morte contra o Frei Xavier Plassat, que está no Bico do Papagaio, no Tocantins, ou com o Frei Henri de Rosiers, que agora está na França, mas também morava por lá, era que lá você é uma pessoa ameaçando outra. A gente está vivendo um momento, eu como jornalista, inclusive, o processo de ameaça é diferente. Primeiro que eles tentam matar não a pessoa. Todos esses processos tentam matar não a pessoa física, mas tentam matar a credibilidade dessa pessoa. Só que o que acontece é que o grande problema é que nesse meio do caminho, como é um ataque difuso, né, é um ataque muitas vezes impessoal e difuso, é um ataque meio guerra de tudo contra tudo, você acaba alimentando malucos e alimentando pessoas que não estão preparadas para viver em sociedade e elas acabam fazendo um serviço sujo. Na verdade, o interesse das pessoas envolvidas nisso é calar a boca da organização ou da pessoa. O resultado final, a resultante, acaba sendo violência psicológica, violência física, agressões por conta disso. Agora, é complicado mensurar. É claro que a exposição que eu tenho como jornalista, ela mais contribui do que prejudica a causa. Agora, é claro que eu adoraria ter um pouco mais de tranquilidade na minha vida pessoal, né? Não só digo eu, mas também pelas pessoas que estão em volta de mim. É isso. A deputada Marcia quer fazer suas considerações finais Rapidamente, também. eu quero parabenizar aí aos palestrantes, ao Leonardo, às representantes da ONG, do Ministério Público, ao auditor e, principalmente, ao deputado propositor desta audiência pública. Penso que muita coisa realmente tem que ser feita. Eu acho que essa casa pode contribuir muito, porque temos aí um grupo de pessoas preocupadas com isso. Já conversamos aqui, o Carlos, eu e o Hélio, no sentido da gente fazer alguns encaminhamentos. Acredito que o Carlos Bezerra, o deputado, vai fazer aí esses encaminhamentos a partir de agora. E, do nosso ponto de vista, acho que essa lista ser privada, ser escondida das empresas, daqueles que têm que ter, de fato, acesso a essas informações, porque essas informações têm que ser públicas necessariamente, é um dos pontos que nós temos que, com certeza, atacar, né? Nós temos instrumentos aqui na casa para isso e vamos fazer aí a continuidade desse debate aqui na casa, para que a gente possa tirar não só moções, mas também reuniões, conversas com as pessoas que aí estão tentando barrar a divulgação dessa lista. Essa lista é extremamente importante que seja divulgada, para que as pessoas não contratem os serviços dessas empresas, para que a gente possa preservar os seres humanos, porque nós não estamos mais vivendo na época, apesar da gente estar vivendo muitos retrocessos, inclusive com direitos constitucionais, de cláusulas pétreas sendo interrompidas de uma forma brusca, de uma forma arbitrária. Nós não podemos comungar com isso. Então, deputado Carlos Bezerra, conte conosco e vamos enfrentar juntos aqui na Comissão de Direitos Humanos essas questões e faremos aí tudo aquilo que for necessário para que a gente possa contribuir nesse debate e diminuir a quantidade de pessoas que vivem em condições análogas à de escravo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Deputado Hélio Nishimoto. Simplesmente para cumprimentar o nosso presidente pela iniciativa da audiência pública
E agradecer, né, os que colaboram aí com as suas palavras na tarde dessa quarta-feira. E dizer que acho que todo mundo ficou muito ciente, acho que muito mais ainda, né, da vergonha que nós estamos vendo aí, né? Querer omitir uma lista de empresas que vendem produtos ou prestam serviço à nossa sociedade brasileira. Esse é um crime contra a população, contra a sociedade. Então, nós estamos juntos nessa moção e vamos tentar mudar essa situação. Eu sei que, acho que talvez os interesses são muito, muito fortes lá em cima, né? Mas precisa ser alterado. E a gente precisa, através da Assembleia aqui e da colaboração de todos vocês hoje, mudar essa situação, porque senão a sociedade vai continuar refém desses interesses escusos, né, que tem na sociedade. Então, parabéns e obrigado. Bom, eu queria então agradecer aqueles todos que participaram conosco nesse debate nessa tarde, ao Roston, que veio de Brasília, se deslocou para participar, a Mércia, que gentilmente atendeu o nosso convite, trouxe várias informações, como sempre, uma grande contribuição, a doutora Cristiane, sabendo de todas as atribuições, a agenda sobreposta, deu um jeito para estar aqui, depois de férias, é verdade, tinha esquecido, interrompeu e veio para... Isso demonstra um pouco o próprio Leonardo Sakamoto, que é importante a gente sempre dizer, o Sakamoto, assim como cada um dos que estão aqui à mesa, o Sakamoto é uma referência brasileira e internacional na luta contra a exploração do trabalho escravo. É uma referência nacional e internacional na luta pela garantia dos direitos humanos. E ouvir o que a gente ouviu aqui hoje dele nos traz um grande alerta. Nos traz um alerta como comissão, nos traz um alerta como parlamentares e nos traz um alerta à sociedade brasileira. Ou seja, que caminhos e que descaminhos estamos nós permitindo que se coloquem. Porque hoje é a tentativa de cerceamento de liberdade da lista suja. Junto com ela vem o cerceamento de liberdade de expressão de imprensa, de um jornalista, de um ativista, de um militante. Daqui a pouco isso vai chegar a nós. Daqui a pouco isso vai chegar ao parlamento. Daqui a pouco isso vai tomar outras... Vai tomando, porque isso é um retrocesso que vai se estabelecendo como avalanche cultural. Então eu queria aqui, nesse nosso encerramento, dizer que nós temos um compromisso nessa comissão, dizer aos nossos convidados e dizer a quem participa que nós aqui nessa comissão temos o compromisso de sermos aqui um foco de resistência. Um foco de resistência claro às possibilidades de retrocesso, um foco de resistência ao abuso e aos abusos que tentam se estabelecer pela falta de transparência, aqueles que tentam esconder, aqueles que tentam cercear o direito à informação da sociedade, que inclusive é um crime sem precedentes. Até porque não só é crime pelo cerceamento de liberdade, mas é também um crime que faz com que haja indiretamente a indução equivocada do cidadão que consome. Porque eu tenho certeza absoluta que o cidadão que consome de forma consciente, ao ter acesso a esse tipo de informação de que aquele produto que ele está consumindo foi contaminado em sua cadeia produtiva com a exploração do trabalho escravo, o cidadão, ao ter esse acesso, ele imediatamente rechaça aquele produto. Ou seja, no momento em que se impede o acesso do cidadão a esse tipo de informação, faz-se também uma indução para que esse cidadão, sem perceber, de uma forma ou de outra, financie sem querer a exploração do trabalho escravo. Então a gente está aqui estabelecendo o nosso compromisso. O Brasil é uma referência mundial na luta contra o trabalho escravo. E a gente não pode permitir esse tipo de retrocesso. Eu penso que agora a gente tem uma lição de casa aqui, nós como deputados. Aliás, eu queria registrar o comprometimento diferenciado da deputada Márcia Lia, do deputado Hélio Nishimoto, que tem um comprometimento diferenciado nessa comissão, seja nessa temática, enfim, todas as temáticas, participam, debatem, estão juntos, permanecem, mas o nosso compromisso conjunto nessa comissão de fazermos a partir de agora os encaminhamentos. Moções, eu penso que nós temos moções, nós temos posicionamentos, nós podemos levar aquilo que foi trazido aqui como Comissão de Direitos Humanos, nós podemos pensar em levar para cortes internacionais,
fazer denúncias em cortes internacionais. Enfim, há uma série de coisas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer de imediato uma moção ao Procurador-Geral, ao Dr. Rodrigo Janot, que já se posicionou favoravelmente à legalidade da lista suja. Quer dizer, não podemos fazer isso. Nós podemos também nos posicionarmos com relação ao governo federal, que precisa se manifestar de forma clara sobre isso. O governo federal precisa se manifestar clara e abertamente sobre a questão da lista suja. Vai ficar até dia 16. Essa comissão, esse GT da ONU. Pô, isso é ótimo. Eles ficam... Eles vão para Mariana, Belo Horizonte, desculpe. A comissão, o GT de Direitos Humanos da ONU vai ficar até dia 16 no Brasil. É a primeira visita deles ao Brasil. Eles vão para Mariana, Belo Horizonte e Brasília depois. Acho que seria muito interessante um contato com eles também. Eu acho que seria uma bela sugestão. Nós poderíamos levar uma síntese daquilo que nós ouvimos aqui e que fizemos aqui. A gente pode fazer uma síntese do trabalho dessa tarde e levar essa comissão, se vocês nos ajudassem, inclusive, também nos entendimentos com a comissão. Enfim, e também poderíamos, por último aqui, que eu fico pensando, a gente podia fazer um ofício para o Tribunal de Justiça, para que a gente tenha acesso à informação sobre condenações de empresas flagradas explorando o trabalho escravo. Ou seja, não apenas sabermos quem, mas sabemos o quanto efetivamente se responsabiliza e se pune no Estado de São Paulo. Eu acho que essa é uma grande tarefa. Obrigado pela contribuição de cada um de vocês, obrigado àqueles que participaram. Enfim, fica aqui estabelecido o nosso compromisso, que não termina aqui, mas o fato é que nós somos uma trincheira, um foco de resistência contra toda forma de retrocesso na garantia dos direitos humanos em São Paulo e no país. Obrigado, um grande abraço.